Feliz Dia dos Pais a todos vocês, papais alvinegros ligados aqui no plantão glorioso. O sábado foi, o fim de noite foi terrível, né? Mas hoje é um feliz dia para você, é isso mesmo. Que seja um dia maravilhoso ao lado de quem você ama, ou com as melhores lembranças do seu papai, enfim. Daqui a pouco estou indo para casa do meu papai, estou com a minha filhinha, coisa mais linda do mundo. Não deu para ter o resultado positivo, né? Enfim, a gente vai falar sobre como Franklin Carvalho, ele é um obstáculo às vezes para um projeto campeão. E eu acho que ele, posso estar sendo exagerado, posso estar parecendo que estou perseguindo o treinador, não é nada disso. Sou muito grato ao Franklin por 2024. Ele fazia parte da comissão técnica e ele foi muito importante. Todos foram muito importantes. Já saíram do Botafogo, saiu pela porta dos fundos, saiu pelo bueiro. Todos foram muito importantes. Mas, de verdade, um treinador que não consegue fazer Montoro, Medina e Danilo jogarem juntos, ou não consegue tomar a decisão de, olha, não dá para jogar junto, eu não sei fazer esses caras jogarem juntos, então eles não vão jogar juntos. Então um vai ficar no banco, vai entrar, um joga um tempo, outro joga outro tempo, mas ele não consegue tomar uma decisão. Ele ainda não tem o pulso firme de botar no banco um cara que jogou uma Copa do Mundo. Gente, se o Danilo não estiver jogando o que ele estava jogando, ele é banco. Gente, se o Medina não estiver produzindo o que ele estava produzindo, ele é banco, ponto final. O Franklin Carvalho, ele começa o jogo com um time que consegue tomar sufoco, vamos dizer assim, um sufoco, né, mas ele consegue tomar pressão, ele consegue ter menos posse de bola do que o time reserva do Fluminense, que é um bom elenco, que é um elenco melhor do que o do Botafogo. Até porque a gente deu jogadores pro Fluminense, de graça, praticamente, né? Savarino é um exemplo. Mas o Botafogo conseguiu ter menos posse de bola, tomar uma pressão ali em boa parte do segundo tempo, até o gol de empate. No primeiro tempo, o Fluminense parecia mais organizado, um time que tinha Ganso, um time que tinha Nonato, um time que tinha René, o Samuel, que foi bom jogador, mas já é reserva, Rodrigo Castilho, Soteldo, que não jogava até pouco tempo, foi o dono do jogo. Assim, foi muito espaço que o Franklin ofereceu. Ele deu espaço para o Fluminense. E pelo menos ao final do jogo, na coletiva, ele assume essa responsabilidade e ele precisa assumir. É claro que ele não tem como assumir uma responsabilidade pelos gols que o Vidalba perde, ele não tem como assumir responsabilidade por o Vidalba não conseguir dominar uma bola, ele não tem responsabilidade porque quem trouxe o Vidalba não foi ele, né? Quem contratou o Vidalba não foi ele. O Vidalba é o típico jogador dos 15 minutos finais e ponto final. Não dá. Não dá, ele recebeu no mínimo 3 bolas ali em condições para ele marcar um gol. Ele não consegue correr com a bola nos pés. É muito veloz, é muito combativo, transpira, mas com a bola nos pés não sabe o que fazer. Então não dá para começar jogando. O Cauã Toledo, por que o Cauã Toledo? É bom jogador, menino bom, tá crescendo, tá evoluindo, mas por que o Cauã Toledo? Se ele não vinha sendo titular nos últimos jogos? Ontem foi uma nulidade, se escondeu. Se escondeu. É jogo pros de sempre. Tava dando certo com os de sempre, é jogo pros de sempre. O Matheus Martins, por mais limitado que seja, não pode ser banco no jogo em que o Cauã Toledo seja titular sem merecer. A questão é merecer, ele não tá merecendo. Ele não tá jogando. E o meio-campo muito aberto com Danilo e Medina, nenhum dos dois serve para fazer essa primeira volância. Então o time estava desprotegido. O Alex Telles o tempo inteiro. Ele e o Soteldo, ele teve que sair. O Alex Telles estava tomando uma canseira ali do Soteldo. E o Paulinho, aliás, menção honrosa, entrou muito bem. Gostei muito do jogo do Paulinho. Se esse for o jogo do Paulinho, vou ficar muito satisfeito no decorrer da temporada. Agora, eu fico preocupado, é claro que ontem na live, né, quem assistiu a live, ontem foi o lado torcedor, chateado, porque, cara, tanta coisa ali pedia uma vitória do Botafogo, e essa vitória não acontece, a gente está perdendo a nossa aura de mandante no Newton Santos. O Franklin Carvalho está transformando esse time num espectador, num mero espectador, não dá.
A torcida do Botafogo, ela não consegue vislumbrar um time com aura de mandante, um comandante do jogo, um time que assume as rédeas da partida. O Botafogo já está no segundo tropeço seguido dentro do Newton. E com o Franklin Carvalho, isso aconteceu durante todo o Campeonato Brasileiro, desde que ele assumiu. Foi uma vitória diante do Corinthians. Uma vitória diante do Corinthians. Agora são 3 jogos, uma vitória diante do Santos. Assim, difícil, hein? Difícil defender o trabalho do Franklin, porque o campeonato que realmente diz para onde você vai é o Campeonato Brasileiro. É claro que a gente não tem chance de título, não tem mesmo. Ele falou, ele sabe disso e deu para perceber. Agora, Franklin, realmente não temos nenhuma chance. Mas a Copa Sul-Americana, o Botafogo precisa dar uma resposta imediata. Imediata. E a resposta imediata é você simplesmente ajustar pontos que estiveram totalmente equivocados. Eu só queria fazer um adendo aqui. O Franklin reclamou do gramado. O Botafogo não pode, de forma nenhuma, permitir que aconteça no estádio Newton Santos o que aconteceu lá na Arena da Baixada e no Allianz Parque. Esse desgaste da grama. Pô, vamos lá, vamos falar a verdade aqui. A grama sintética já é mais barata para cuidar do que a grama natural. Tanto que os clubes, boa parte dos clubes aí da Série A prefere a grama sintética. Por quê? Custo muito menor. Não dá para você ter um gramado de qualidade ruim, com o treinador da equipe mandante reclamando, não dá num gramado de baixo custo. Porque trocou a grama exatamente para poder ter uma grama de qualidade. E aí o Botafogo não está conseguindo oferecer aos seus próprios jogadores um gramado de qualidade. Fica difícil assim. Fica muito difícil. Então, porque o Gabriel Delba não chegou. Não, já chegou. Já está colocando o dedo na ferida aí, está conseguindo consertar muitas coisas, está conseguindo resolver muitas coisas. E o gramado do Newton Santos é uma dessas coisas que poderia ter sido resolvida na pausa para a Copa do Mundo. Poderia ter sido resolvido na pausa para a Copa do Mundo. Agora é só final do ano. Complicado. A gente vai ter aí um período sem o Newton Santos. Ideal seria que esse gramado fosse melhorado, fosse trocado imediatamente. Temos jogo na altitude e jogo no Barradão. Sem o Justino, que está querendo ser o Barbosa, acho que não vai dar certo isso. Não vai dar certo. Joga a sua bola. Você sendo Justino, você é bom. Você é bom. Não entra nessa de cair em pilha, de querer empurrar, de querer... Não faça isso não. E o Marçal também não dá para entender, né? Um jogo importante pra caramba contra o Vitória, um time chato. A gente não venceu o Vitória, jogando dentro de casa. Agora vai jogar no Barradão, onde eles são muito fortes. Ao contrário do Botafogo dentro do Newton Santos, o Vitória no Barradão é muito forte. Aí já perde jogadores, né? Não dá pra entender a cabeça desses caras. Agora, eu gostaria muito de entender o que o Franklin pensa do jogo. Porque ele demora muito pra mexer. Ele escalou mal, ele esperou o Fluminense empatar pra mexer, e aí faz aquelas mexidas que o torcedor já sabia. Teve gente que saiu com 15 minutos antes e falou assim, não sai cachorro desse mato. E não vai sair, não ia sair, pô. Então o Botafogo é um time muito previsível. O Botafogo é um time muito comum nas mãos do Franklin Carvalho. E eu repito, um time que tem 2 laterais com qualidade, como o Botafogo tem, 3 meias com muita qualidade, como o Botafogo tem, Montoro, Danilo e Medina. O time não produzir da maneira que deveria produzir, tendo caras como esse, é complicado defender. É difícil defender. Vamos torcer para que os reforços, principalmente o Danilo, a volta do Júnior Santos, Danilo Pereira, né? A volta do Júnior Santos, possa fortalecer esse Botafogo para a Copa Sul-Americana. Porque o time não inspira confiança. O time não inspira confiança. Vamos lá, vamos acreditar. Acreditar, Guilherme, você fala tudo isso sobre o Franklin Carvalho. No final das contas, você acredita que o Botafogo possa terminar numa boa colocação? Acho que o Botafogo termina na primeira parte da tabela. Se vai chegar no G5, G6, esses confrontos definem, né? Quando chega no momento de vencer, no confronto direto, o time fracassa porque o Franklin Carvalho quer inventar, fazer o que não deveria fazer, o que nunca fez, ele quer inventar. Não, vou inventar nesse jogo eu vou inventar, jogo decisivo contra o time reserva dos caras que estão mal. Então assim, eu não acredito
piamente que o Botafogo vai despontar. Então, o Botafogo não vai despontar. O Botafogo vai ficar nessa. Ganha um, empata, aí vai perder, uma hora vai perder, né? Faz parte do campeonato. Mas acho que a gente ainda fica ali na primeira página da tabela. Como os outros também são ruins, os outros também são ruins. E não é só o Botafogo que tem problemas. Todo mundo tem problema. Todo mundo é irregular. Também por isso eu acredito que a gente possa, dependendo aí, beliscar alguma coisa. Será que vem 2 reforços? Seria muito importante, principalmente pensando em Campeonato Brasileiro, né? Mas para a Copa Sul-Americana, acho que dá para ir chegando. Acho que dá para ir chegando. Passado sim esse ano é a primeira coisa. Agora é pensar na altitude. Planejamento, a viagem vai ser... o Botafogo vai chegar no mesmo dia, né? Cusco tem aeroporto, então não tem problema quanto a isso. E a adaptação vai acontecer no mesmo dia. Bom, eu espero que a gente tenha um resultado. Aí não interessa se vai jogar bem, se vai jogar mal, se vai dar espaço e tal. É o resultado. O Botafogo precisa voltar vivo de Cusco. Assim, vamos voltar com uma vitória, né? Já vi outros clubes jogando em Cusco, trazendo vitória. Vamos acreditar. Largar esse pensamento pequeno e vamos acreditar que é possível sim voltar com uma vitória. Na pior das hipóteses, um empate, para que a gente possa fazer o resultado aqui no Newton Santos, no dia do meu aniversário, dia 20 de agosto. Vocês não me aprontem, já me aprontaram no Dia dos Pais. Não me aprontem mais, hein? Gente, mais uma vez, beijo grande no coração de vocês, um excelente domingo, feliz Dia dos Pais a todos, saudações alvinegras, fui.